Receba sua vitória, filhinha. Eu profetizo um milagre em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Conseguiu achar, minha filha? Mostra lá, por favor. O computador hoje está com delay. Para de balançar aí, Beolê. Dá para parar de balançar, por favor? Ué, foi eu. Não interessa quem foi, não é para parar, ué. Porque você não pode parar. Então tem que parar, meu filho. Parar, eu estou pedindo para parar, não interessa quem seja. Tem que parar. Parar de balançar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Este é o selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Quer dizer, Deus não pode ser enganado, ludibriado. Deus não pode ser confundido, não. Ninguém confunde a Deus, ninguém engana a Deus. Eu vejo maravilhas na obra de Deus. E há aqueles que julgam a obra de Deus, às vezes, usando uma inteligência que é falha, que é do homem. O homem é comum no homem isso aí, querer julgar, analisar e dizer se é verdade, se é mentira, se é verdadeiro ou não. Na verdade, o homem está sempre buscando os seus próprios interesses, né? Mas a obra de Deus, você a conhece quando percebe o selo de Deus. Deus conhece os que lhe pertencem. E a obra de Deus tem o selo de Deus, a confirmação. Deus sabe muito bem quem serve a Ele e quem não serve a Ele, quem agrada e quem não agrada. Eu não consigo me infiltrar no meio do povo de Deus, ou dos pastores, ou dos sacerdotes, e fingir que sou um. Como você jamais vai conseguir fingir que é um cristão, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Você nunca vai poder fingir que é convertido, que é fiel, que é honesto. Pode ser comigo, mas o firme fundamento de Deus permanece e vai permanecer. E o selo dele é que Deus conhece todos os seus pensamentos, a sua conduta, a minha, os meus pensamentos. Deus sabe quem somos. Deus sabe quem é você. A gente vê tanta coisa acontecendo e aparentemente a pessoa é tão certinha, tão boazinha, tão humildezinha, e a gente vê as coisas dando errado. Eu já vi pregador apavorado. Puxa, tentei tanto ajudar. Puxa vida, já tentei ajudar essa pessoa e ela é tão certinha, quer dizer, é como se Deus estivesse errando. Ela é certinha para você, para mim, para o mundo. Só que Deus não vê como vê o homem. Não. O selo de Deus é que Ele conhece os que lhe pertencem. Deus sabe os que são dele aqui no meio e os que não são dele. Sabe muito bem. Tantos que falam comigo, cuidado, apóstolo. Cuidado em quem o senhor confia. Eu falei, não, eu não tenho cuidado em quem eu confio. A única coisa que eu não preciso tomar cuidado é isso, eu só confio em um. Eu só confio em um. Então por que eu vou tomar cuidado nesse caso?
E ele sim, a obra é dele e ele conhece a todos. Os que são, os que não são, os que pertencem, os que não pertencem. E ele é tão maravilhoso, tão generoso, tão misericordioso, que não é ele, é quem diz, este vai me pertencer, aquele não vai, este vai, não. Ele construiu a todos, ele fez a todos. Eu e vocês somos vasos feitos por ele. Nós somos vasos que o Senhor fez. E eu decido se serei um vaso de honra ou de desonra. Eu é quem decido se serei um vaso para glorificar Deus ou para envergonhar o nome dele. Continua, por favor. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quer dizer, a mulher de Deus, o homem de Deus, não pode cometer injustiça, não conscientemente. É possível que venhamos falhar ou cometer injustiça. Eu já cometi injustiças na vida, mas inconsciente. Depois que eu conheci a palavra, alguma injustiça que eu conheço, que eu cometo, é inconsciente, é a falha do homem mesmo, né? Porque, no mínimo, você tem que ter senso de justiça. Tem que imitar a Cristo. Amém, gente? Então ele diz assim, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa o nome do Senhor, se você diz ter Deus na sua vida, então você deve praticar a justiça. Amém? Basicamente, o que é isso? Querer para os outros, ou para os outros, só o que você quer para você. Somente. Se você desejar alguma coisa para os outros que você não quer para você, então você é injusto. Você só pode querer para mim o que você quer para você. Você só pode me dar aquilo que é bom para você. O que não é bom para você, você não pode oferecer a ninguém. Por isso que muita gente nos negócios, na vida, não prospera, porque quer crescer dando manta, dando prejuízo, passando os outros para trás. E isso é injustiça. Se você quer crescer, faça o bem a todos. Não busca só o seu bem. Do jeito que busca o seu, busca também o dos outros. Amém? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, ou seja, vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra e outros, porém, para desonra. É verdade. Na sua casa deve ter algum vaso. Tem vaso que a dona da casa, ou o dono da casa, coloca em segundo plano. Esconde, né? Tem vaso que é feio, não ajuda a decorar. Tem vaso que está lá no quintal. Sabe aquele pessoal que procura água empoçada? Empoçada mesmo, né? Aquela água parada por causa do mosquito. Eles acham os vasos lá no quintal. Você ainda vai usar isso? Aqueles agentes lá, pode quebrar, né? Pode, você não vai nada não, eu deixei aí fora. Por que deixou aí fora? Porque não presta o vaso, é de desonra. Se você botar lá na estante da casa, vai desonrar a casa. Vai ficar feia. Então, mas se tem vaso lá no terreiro, no quintal, ou escondido, com certeza na prateleira ou algum lugar lá na sala, tem vasos
que você ao passar olha para eles e fica torcendo para que as pessoas os vejam, porque eles enfeitam, realçam. E Deus quer que sejamos vasos de honra, que sejamos vitrine. Deus quer que o nosso brilho, ele possa brilhar também na vida dos outros. Amém, gente? E fazer resplandecer. Deus não quer colocar a gente escondido. Tem muita gente que destaca, que sobressai. Tem gente que aparece e tem gente que desaparece. Todos são vasos, nós somos vasos. Agora, que tipo de vaso você é? Mas, apóstolo, eu sou o vaso do jeito que Deus fez. Não, Deus faz o vaso, mas quem decide se será vaso de honra ou de desonra é você. Deus faz o vaso, mas quem decide se vai ser de ouro ou de prata é você. Você quer ver uma coisa? Mostra lá. Deus nos dá esse direito ainda. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso para a honra, ou utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Você viu como é que é você? Sou eu? Nós. Se você quer ser um vaso e se destacar, se você quer que todos o vejam, obreiro, pastor, esconde não, pastor. Falando com vocês dois a pregação, tá? O obreiro, aí sei eu que é pastor? É pastor? Ô pastor, desculpa, eu esqueci de explicar que não pode conversar na hora da pregação, tá? Você me perdoa, tá bom? É difícil, muito difícil. Aí depois Deus coloca o vaso no quintal e o vaso reclama. É isso mesmo. É isso mesmo. Se você quer ser vaso de honra, então seja útil ao seu possuidor. Se santifique, se consagre, dê valor às coisas de Deus. E você será vaso de honra. Útil. Você quer ser útil? Quer? Ser vaso de honra? Então, dê valor. Você vai estar preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Quer dizer, o pastor deveria dar exemplo para o obreiro, e atrapalha a vida dele, é do obreiro, porque ninguém escuta a pregação. Eu acho que eu sou meio problemático. Sabe por quê? Porque eu me lembro muito bem quando eu era obreiro. Eu lembro muito bem. E a bispa lembra disso também. Quando eu era obreiro, estava ouvindo a pregação, o pastor vinha conversar comigo. Eu falo, pastor, só me perdoa, pastor, mas eu tenho que escutar a pregação. Para o pastor, eu falava, quem é você, obreiro? Eu falo, quem sou eu? Vamos lá falar para o bispo que está pregando lá. O que você está fazendo? É isso mesmo. Aí o pastor, quem é você? Fala assim comigo. Eu falo, não, eu quero só escutar, seu pastor. Eu estou pecando, querer escutar a pregação? O pastor saía murchinho, que é uma vergonha. Um pastor deveria dar exemplo. E eu falava mesmo. Eu sempre fui desse jeito. Eu falo o que eu sinto, o que eu vejo que tem que corrigir, tem que ser corrigido. Deus quer que sejamos úteis. Ele quer nos usar. Ele quer nos colocar em posição de destaque. Um crente endividado, humilhado, doente, com o lar destruído, ele não consegue mostrar a grandeza de Deus. Angustiado, depressivo. Deus não quer isso para nós. Deus quer que tenhamos brilho, luz própria. E que as pessoas nos vejam e através de nós glorifiquem o nosso Deus. Amém, gente? Deus quer isso de nós. Vasos de honra. É isso que Ele quer que sejamos. Veja lá.
Olha só. A parte da injustiça daquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente vasos de ouro e de prata, ou utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, e outros, porém, mas Deus é que fez para desonra? Olha lá o 21, ó. Deus fez vasos. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será vaso de quê? Ou utensílio de quê? Para honra. Santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Segue a justiça, a fé. Olha o que completa a vida de um homem. O homem tem que ser justo, tem que ter fé, tem que ter amor, né? Paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas. O que é repelir? Repelir é o quê? Repelir é mandar embora. Ó, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. O ensinamento de Deus é sempre para que possamos nos aperfeiçoar, melhorar cada vez mais, nos moldar. Deus quer que a cada dia você melhore como cristão, como pessoa. Você melhore como obreiro, como pastor, bispo, apóstolo, como um funcionário de uma empresa, para dar o testemunho, como patrão. Deus quer nos moldar nos moldes dele. Deus quer que trilhemos o trilho dele, o caminho dele, a vereda dele. E para isso é necessário seguir a justiça, a fé, o amor, a paz. Assim vive o homem de Deus, a mulher de Deus. E Deus então nos colocará numa posição de destaque. Deus vai ter prazer em nós. Nós conhecemos passagens na Bíblia, como a de Jó, por exemplo. Deus falou para Satanás, perguntou para Satanás se ele tinha visto o servo Jó. Satanás entrou lá no meio dos filhos de Deus, dos anjos. Satanás é o quê? Satanás é um espírito, é isso? Sim ou não? É um espírito? E o anjo? É um espírito também? Os anjos se apresentaram. E no meio deles quem? Satanás. Assim que diz a Bíblia lá em Jó. Será que Satanás estava querendo enganar ali? Se passar por filho de Deus? Ele se apresentou lá, ele foi no meio dos anjos. A Bíblia fala alguma coisa assim, tipo, Satanás se apresenta como sendo anjo de luz. Sim ou não? Ah, não fala não? Então a sua é diferente da nossa. A nossa fala. Ele disfarça. Satanás se disfarça. Você sabia ou não? Olha lá, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que será que os filhos de Deus foram fazer nessa reunião?
foram se apresentar a Deus. Foram fazer o quê? Prestar contas. É isso mesmo. Eu e vocês um dia vamos estar na frente dele prestando conta. Eu vou prestar conta dos meus atos e você vai prestar dos seus. Todos nós. Todo mundo vai colocar. Deus vai falar, vem cá, meu filho. Presta conta aqui agora. Todo mundo. E aí os filhos de Deus foram se apresentar a ele. Os anjos. E no meio deles, Satanás. Mas alguém passa despercebido aos olhos de Deus? Nem um espírito. E Deus olhou e falou, você está vindo de onde, Satanás? Satanás, presente. Rapaz, eu fico imaginando aquele orelhudo. Como é que ele fez? Porque os filhos de Deus se apresentaram aos milhões, bilhões. Aí lá no meio, porque os filhos de Deus também estavam levando ao Senhor. Estive lá na terra, segundo as suas ordens, fiz isso. Aumentei o gado de Jó. Dei saúde aos filhos dele, fiz isso, fiz aquilo. O Satanás está lá no meio. E você, você dá a orelhinha mais esticada aí. Você está vindo de onde, Satanás? Presente. Eu estava lá o dia na terra. Então você viu Jó. Você viu o meu vaso Jó? Você entendeu quando a Bíblia diz que numa grande casa, não tem só vasos de ouro e de prata, tem também de madeira, de barro. Agora tem uns para honra, outros para desonra. A grande casa de Deus, a grande casa é o mundo. O mundo é a grande casa de Deus. O mundo. E todos que habitam este mundo foram feitos por Ele. Todos. Só que Jó foi colocado numa posição. Você já leu a história de Jó? Quem já leu, já ouviu? Então vamos responder, por favor. Nessa grande casa, em que lugar você acha que Deus colocou Jó? No quintal, na cozinha ou bem na porta da sala? É onde Deus quer colocar você. Você entende o significado disso, não? Entende ou não? É no sentido do crescimento, da vitória, da alegria, da felicidade, da conquista. Deus quer que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o nome dEle. Amém? Lá em João, tem uma palavra que diz assim, e nisto é glorificado, acho que é João 15. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quer dizer que o Pai é glorificado nos nossos. Quanto mais a gente crescer, mais o Pai é glorificado. Mostra lá, por favor. Olha lá. 15:8. Nisto é glorificado meu Pai. É 15 mesmo, não? Em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Deus, Ele será glorificado em você ou em mim. Mas se a gente fizer besteira, aí Ele será amaldiçoado. Tem uma outra pregação que eu fiz um dia desse aqui, que Deus se zanga, porque as pessoas zombam de Deus por causa dos homens infiéis e que fingem ser crentes. O sujeito finge ser cristão e é infiel. Faz um monte de besteira, acontece um monte de derrota, aí as pessoas zombam de Deus. Então, Jó era um vaso de honra. Você quer ser como ele, um vaso de honra? Sim ou não? Quem quer ser como Jó? Você quer passar o que ele passou? Aí não, né? Aí, no meio do outro. Aí não dá para mim não, Senhor. Aí não dá não. Deixa eu sentar. Deixa eu sentar à sua direita, à sua esquerda, lá no céu. Vocês estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Quer dizer, passar pelo sofrimento?
Só quer a benção, né? Você está disposto a passar, porque Jó foi o que foi, se destacou, mas quando recebeu a última notícia ruim, e já estava até ficando leproso, ele prostrou e fez o quê? Adorou. Ele não blasfemou, não murmurou, não reclamou. Então, se você quer se destacar, se você quer ficar numa posição de destaque, seja um vaso de honra. Honre a Deus. Nem honrar essa ou aquela religião, esse aquele homem, não. Honre a Deus com seus feitos, com seus atos, com a sua conduta. Tenha conduta de homem de Deus, de mulher de Deus. E aonde você estiver, honre a Deus. Amém? Um dia, não tem muito tempo não, um governador me chamou para almoçar no palácio dele. Dele não, né? Palácio do governo. Aquilo lá é transitório. Ele está lá alugado, daqui a pouco ele sai fora também, é assim. Então eu fui. Eu e a bispa. Foi aqui não. Um estado aí fora. Aí, primeiro ele assistiu a reunião. A concentração de fé. E ele viu um monte de milagre. Aí me deu lá um diploma, uma placa, um negócio. Esse negócio aí que o pessoal dá, eu não entendo direito esse negócio não. Lá na minha terra, na roça, não tinha isso. Aí, e feliz, aí chegou no palácio. Ele falou: apóstolo, quando o senhor e a bispa vierem aqui no nosso estado, eu quero que os senhores se hospedem aqui. E serviu o almoço, não é jantar não, foi almoço, né? Serviu o almoço. Aí os funcionários, a secretária dele estava de longe. Ele falou: apóstolo, vem aqui hoje com a bispa. Ele falou: governador, o senhor deixa eu olhar ele de longe? Ele falou: deixa. Aí ele ficou lá, assim no canto, longe. Aí quando ele comentou, eu falei: vem cá, minha filha. Ela veio chorando, me abraçou: eu tenho bênção para contar e papapá. Aí o governador falou: apóstolo, por favor, canta aquele hino assim, assim. Por favor, faça a oração assim, assim. Aí eu orei. E não colocou na mesa nem cerveja, nem vinho, nem bebida alcoólica nenhuma. Ninguém usou nenhum cigarro, isso, aquilo, charuto. Pelo contrário, ele pediu para orar, abençoar ali, agradeceu a Deus, orou conosco. Eu orei: abençoe o governador, abençoe o trabalho dele, os projetos dele, esse estado. E ele, quando eu disse amém, ele falou: abençoe também o apóstolo, a bispa. Ele complementou. Aí passou. Foi uma bênção. Eu soube que esses dias líderes de outra igreja foram também almoçar com o governador. Esse mesmo governador. E sabe o que eu ouvi dele quando eu saí de lá? Ele falou: apóstolo, hoje eu fui contemplado por Deus com a sua visita da bispa, com a bênção dos senhores dessa igreja aqui no palácio, nesse estado. Aí esses dias uma outra equipe foi lá almoçar com ele, lideranças. E no final ele disse assim, e saiu até em jornal lá, né? No final ele disse assim: Uai, bispo, eu pensei que vocês fossem diferentes, vocês são que nem a gente mesmo, né? Porque foram 22 garrafas de vinho e de cerveja. Tá lá. Ou seja, ele ficou escandalizado. Os vasos foram lá. Esse é o problema. Aí é que está o problema. Você trabalha, ensina. Mas aí ainda bem que a palavra ensina. Numa grande casa não tem só vasos para honra, tem para honra e para desonra.
E o pior disso, o pior é que o bispo, o líder da comitiva, teve que ser escorado pelo governador, porque começou a vomitar na frente dele, a cair. Caiu de bêbado e teve que ser escorado por ele. Então é vaso de desonra, é uma vergonha. Vergonha. Aí ficam me perseguindo. Aí não consegue fazer nada na vida do povo. Não consegue passar nada, transmitir nada. As pessoas não sentem nada, não recebem nada. Aí ficam querendo me massacrar. Por que não dá um testemunho, se sabe, da recomendação de Deus? Deus conhece os que lhe pertencem, mostra lá. Isso é o selo de Deus. Conhecer os que lhe pertencem é o selo dele. Está lá. Eu duvido que algum governador, algum dos grandes, no almoço tenha coragem de encher uma taça de vinho ou de cerveja e entregar na minha mão. Duvido. E se entregar, vai ter uma boa lição também. Então, irmãos, o senhor é santo? Eu não. Santo aqui, eu sou enjoado. Eu sou desse jeito aí. Sou que nem ouriço cacheiro. Você sabe o que é ouriço cacheiro? Quem sabe? Mantenha a distância. Ouriço cacheiro tinha que ter uma plaquinha assim, ó, mantenha essa distância. Não tinha ouriço cacheiro? Porque você chegar a meio metro já pega. É um espinho amarelo, quem conhece? Um bichinho arrepiado. Sou igualzinho. Ouriço cacheiro. Encostou, espinho. Quer dizer, depende também do jeito que encosta. Às vezes é pensa, mas quando encosta assim para perturbar, aí espinha. Então, ele comentou depois. Olha lá. Aí veio a diferença. É engraçado que alguma coisa ele já sabia, para botar 22 garrafas na mesa para os homens, né? Alguma coisa ele já sabia da fama. Eu não vi nada lá não, só vi suquinho de acerola, laranja, cupuaçu. Só coisinha mesmo, né? Esse dia eu fui de novo no outro lado do norte. Aí tava lá açaí, polpa de manga. Polpa de manga, mangaubá. Lá no norte. Aí falou, não, porque eu sou lá de Ubá. Esse homem é lá de Ubá, é natural de lá. Veio muitos anos. Raramente aparece um, o senhor toma uma cervejinha? E quando pergunta, eu já sei que está provocando, eu dou uma olhadinha de rabo de oi. O senhor, desculpa. Vem lapada. Eu não reclamo, não. Dei um exemplo. Deus vai colocar você na vitrine. Na vitrine. Deus vai colocar você assim, ó. Esse vaso aqui tem que aparecer. Tem que brilhar. Você quer brilhar? Quem quer brilhar? Olha, o Senhor conhece que lhe pertence, olha lá, ó. Mostra lá. Oi, falam. De vez em quando chega um aqui, ó, tá precisando de um estudo bíblico aqui na igreja. Fala, E o senhor quem é? Não. Eu sou pastor aí da igreja. Lá eu tenho dado esse estudo aqui. O senhor não quer comprar esse livro aqui? Não quer não, irmão. Tá difícil vender o meu. Ninguém compra. Então faltava essa, né? O outro veio atrás de mim, rapaz. O veio andando atrás de mim. Aí chegou na porta, foi com a pilha assim, ó. Eu vim aqui para ensinar um negócio aqui nessa igreja. O que você quer ensinar? Não, quer ensinar sobre a salvação. Você não é pastor? Sou, mas lá não tem tanto. Na minha igreja não tem gente assim. Aqui tem mais para ensinar. Eu falei, não estou entendendo não. Por que não tem? Porque quem traz o povo para ser salvo é Deus. Deus só leva onde tem. Ele conhece que ele pertence. Amém?
Quem traz o povo é Deus, não tem nada a ver comigo. Você não veio aqui para me ver, não, nem para me ouvir. Nem eu aguento me ouvir. Nem eu. Às vezes em casa eu faço um sacrifício assim, fico me escutando para ver se... Fico assistindo a pregação, mas é enjoado mesmo. É porque é rouco, né? Mas aí, Deus é que traz. Foi Deus que trouxe você. Sabe para quê? Ele está falando para quê? Aquele vaso lindo assim, ó. Lá na... Quando abre a porta, a primeira coisa que a pessoa... Que vaso lindo! Vão ter que dizer isso. Está lá no Salmo 126, não é isso? É isso ou não? É. Vão dizer, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É isso mesmo, 126? Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É. Você quer ser vaso de honra? De destaque? Quer ser colocado na vitrine ou quer ser colocado lá atrás para a dengue fazer o ninho dela? É dengue, né? É isso? Agora eu lembrei o danado o nome. É dengue? Você quer ser fábrica de dengue ou você quer estar na sala? Mas não é assim que acontece? Quem já jogou um vasinho ruim lá? E pior que bem que fala que vaso ruim não quebra. Eu joguei lá e não quebrou, tá lá. Cheio de água, aí chega o agente lá. Ó, isso não pode, ó. Tem lava, que fala? Lava. Tem um mosquito. O mosquitinho, ó. É. Você não pode ser um celeiro de mosquitos, não. Você tem que ser um celeiro de bênçãos. Amém? Um vaso de bênçãos. É. Mas para isso, qual é a receita mesmo? Se purificar. Olha lá, ó, mostra lá purificar, meu filho, a palavra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, ou vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aí o sujeito, imagina se esse bispo vai querer evangelizar o governador lá, desse estado. Só foi chutando, ó. O governador, vai mais um aí, seu bispo. O governador, só um golinho, eu vou ter que dirigir ainda. O senhor conhece a história, se dirigir não beba, se beber não dirige. É um negócio. É isso? Não tem um negócio assim, ó? Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Rapaz, esses cortadores, rapaz, eu tô achando que tá chutando lá também. Eu tô achando que tá chutando, porque não é possível. Não é possível o que está acontecendo. Vou mandar para trazer o bafômetro. Rapaz, eu penso que a polícia para na rua. O senhor faz o quê? Eu sou bispo. Bafômetro. Pipoca o bafômetro. Ó. Pá! Que vergonha. Fazer o quê? Aí reclama não, vai vir tudo para cá. Não reclama. Vou orar por você que quer ser vaso de honra. Amém? É. Vaso de honra. Sabe aquele vaso que Deus tem orgulho? Orgulho no bom sentido, né? Prazer. Que orgulho é uma palavra pejorativa, meu, né? Mas prazer, alegria. É porque a gente aprendeu assim, puxa, eu tenho orgulho de fulano, né? Sabe aquele que Deus quer? Não, eu vou mostrar. Ele mostrou lá e falou para o Satanás, você viu meu servo Jó? Ô Jó, Jó arrebenta. O diabo, não. Está dando tudo para ele? O senhor dá tudo para ele. Mas Jó era fiel mesmo. É. Então, gente, sejamos vasos para honra. É assim que seu marido olha para você? Será? É assim que a sua mulher olha para você? Aí o seu marido ainda não vem à igreja, aí você chega em casa. Aí o marido, às vezes, tomou umas e outras, vê que o bispo passou lá. Aí, tomou, o marido, são horas, mulher.
Aí você não vem não, que você está endemoniado, você está amarrado em nome de Jesus. E o marido esperava a mulher chegar. O marido não é convertido. Então pode esperar coisa ruim, né? Dele. Mas ele esperava, mesmo quando ele provoca, mesmo quando seu marido te provoca, ele espera mudanças em você que frequenta a igreja. Mesmo quando... Só que não é só o marido não, tio. A mulher também espera do Senhor, tá? Quando o senhor chegar lá, aí a patroa vai esperar. Aí você chega da igreja. Aí chega o marido da igreja. Aí a mulher às vezes provoca. E aí? E aí? Eu dei uma ligadinha aqui. Hoje eu estava enjoado, hein? Aí você não vem não. Você está endemoniado, mulher. Você tá com cramunha na cacunda. Cadê minha comida? Foi engraçado. O que esse apóstolo ensina que essa pessoa está cada vez pior? Peraí, meu. Ô, irmão. Peraí, ó. Agora, senhor, de novo. Fica quieta aí, mulher. Se enjoada. Tá ao vivo. Aí, eles esperam isso. É a mesma coisa. Um governador me chama para almoçar. Ele tampa lá na bebida, seja quem for. Ele espera que eu diga a ele: o governador, eu não tenho nada com isso, não, mas isso aí ele faz mal, atrapalha a sua administração, atrapalha a sua saúde, atrapalha a sua comunhão com Deus, atrapalha o seu relacionamento com a sua equipe. Eu não tenho nada com isso, mas eu quero te ajudar, já que o senhor me convidou. Ele pode até te dar uma lapada ali, mas depois não vai pensar. Mas o sujeito, não, eu vou desagradar o governador. E aí, o marido está lá em casa esperando, mulher. Esperando você chegar, e ele começa com a resenha. Que hora? Estou morrendo de fome. O quê? Esse Valdemiro fala demais. Eu liguei aqui, ele não parava. Aí você está endemoniado. Você está demonhado. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ir lá, dar um cheiro nele, dá rápido, aqui por causa do cheiro da pinga. Né? Mas tem que dar um cheiro nele. Falar: meu amor, qualquer hora dessa você vai comigo, você vai ver como é que é bom. Eu não piso lá. Pisa sim. Mas você pisando ou não pisando, eu te amo do mesmo jeito. Aí ele já vai ficar, bom, posso até ir uma hora, né? Já muda, sabia, né? Aí ele já começa que não aguenta. Não, quando eu precisar eu vou. Já mudou. Agora se você fala: você está endemoniado. Ele fala: eu não piso nessa igreja não. Todo mundo está endemoniado lá. Tem crente que é cascudo mesmo, hein? É oriudo. Peraí, gente. Que vaso que você é? Não pode ter dengue não, te falei. Então, olha lá, ó. Aí ele achou lá, ó. Você já casou? Não? Mas você já aprendeu aí, ó. Quando você casar, você está noivo já? Tá? Tá todo mundo na fila esperando o bispo liberar, né? Mostra lá o que ele achou lá, ó. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Olha lá, ó. Qual é Coríntios? 1 Coríntios 7. Hein? Isso aí ensina tanta coisa. Ensina tanta coisa. Ensina mesmo. 1 Coríntios 7. Porque tem igreja que confunde as pessoas, acaba com o casamento. Eu já atendi tanta gente aqui que o pastor acabou com o casamento das famílias aí. O pastor foi dar orientação sexual, ensinou tudo errado. Ensinou que sexo é para produzir. Ainda diz que está na Bíblia. Leia Coríntios 7 para você ver. Leia Coríntios 7. Leia lá. Tá aí, ó.
Leia lá para você ver. Ali diz assim: o marido não negue a mulher o que lhe é devido, a esposa não negue o marido o que lhe é devido, a não ser que seja para jejuar, para santificar por um período, e depois voltam a coabitar por causa da tentação do mundo. Você entende o que eles aí? Aí o orelhudo aí, é orelhudo mesmo. Pior que rima com orelhudo quase o nome dele, né? Você deve saber quem que eu estou falando. Sabe, né? É quase igual orelhudo o nome. Aí foi querer discutir comigo. Eu falei: sai daí, rapaz. Acabou a igreja, fechou. Acabou. Aí chegava... Aí, rapaz, mas larga isso pra lá. E agora é hora de orar. Porque senão você vai chegar em casa: cadê a comida? Fica quieto aí, demonhado. Pode não, sabia, né? Você falou: ô, meu amor, me desculpa, que o apóstolo hoje falou tanto, pode jogar a culpa em mim. Você falou: o apóstolo, quando começa a falar, ele não para. Fica de pé. Você entendeu? E aí, o sujeito não entende a palavra. Deus conhece, porque quem é de Deus tem o que mesmo? Hein? Qual é o selo de Deus? Ele conhece cada um de nós. Os que são dele, ele conhece. Você que tem sido um vaso de desonra, você pode mudar hoje. Abra o coração. Diga: Senhor, eu quero ser um vaso de bênçãos, de honra. Quero ser abençoado. Adore a Deus. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste
Senhor, eu te adoro. Eu quero a tua direção na minha vida. O temor do Senhor. Quero viver para ti. Te servir, te seguir. Te glorificar. Fale com Deus, igreja, agora. Peça a misericórdia do Senhor. Peça ao Senhor para cuidar de você. Peça um coração novo, uma vida nova. Entrega a Ele os seus caminhos, o seu coração. Converta-se ao Senhor de todo o coração. Fale com Deus. Toca nos seus filhos, Pai. E fortaleça a tua igreja. E fortaleça o teu povo. Fortaleça a fé. Traga milhões de almas para essa obra. Salva esta nação, este mundo. Com a tua palavra, Senhor. Nós te glorificamos, Pai. Nós te adoramos. Te bendizemos. E te agradecemos de todo o coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diga glória a Deus. Amém.